Jaya Sri Radhe. Estamos aqui na Escola Sarasvati fazendo a leitura do Chandi Patha, que é o livro de adoração a Devi, a deusa Durga, deusa Kali, a deusa Chandika, aquela que dilacera os pensamentos, que salva o universo dos pensamentos demoníacos e que estabelece o reino da virtude, que são as suas armas, suas divinas virtudes. Então ela traz as suas armas, a espada do conhecimento, o cetro da articulação, o sino do som contínuo, a lança da adoração. Então a gente está fazendo esse estudo tântrico de adoração a Devi, o aspecto feminino do divino, que é a própria fé, a própria devoção, que floresce no amor divino. Aí a gente está trazendo aqui o estudo do Chandi Patha, que são 700 versos em louvor a ela, quem dilacera os pensamentos, a deusa Durga. Os áudios do livro estão no Spotify da escola e podem ser acessados. Aí tem comentários, uma leitura com comentário. Foi lido, então, os 13 capítulos do Chandi, explicados. Agora nós estamos dando continuidade à leitura dos complementos. Os complementos são versos colorários que acompanham a recitação ritual desse livro. Durante o Navaratri se faz a recitação corrida. Então, durante esses 9 dias se faz a leitura do texto inteiro, que são 700 versos e seus complementos. Então aqui nós vamos dar continuidade ao estudo, finalizamos, no nosso último encontro aqui no YouTube, finalizamos o texto de 13 capítulos. Não tem todos os vídeos dos 13 capítulos, mas temos os áudios no Spotify. Aí você pode dar uma estudada, se quiser, o PDF desse livro, para você entender melhor como funciona a ciência do Tantra, que é a adoração a Devi, a deusa da devoção, a deusa do amor em dedicação, do serviço devocional. Serviço devocional é o ato de fazer amor, de brindar o amor com o casal divino. Então a gente faz o serviço devocional sem esperar nada em troca, livre. Então, para isso a gente recita as escrituras. As escrituras é uma prática de seva, ouvir sobre esse conhecimento também vincula nossa mente, nossos sentidos aos pés de lótus da grande deusa, da grande mãe. Então nós vamos ler agora, depois dos 700 versos finalizados, nós vamos dar continuidade aos colorários. Esse mantra que vou recitar agora chama Shapodhara Mantra. Então o Shapodhara Mantra é o mantra que elimina as maldições. Então esse mantra, ele foi traduzido aqui dessa forma: ou completa existência, transformação, crescimento, a causa da dissolução no corpo grosseiro, a causa da dissolução do corpo causal, a deusa, ela quem dilacera os pensamentos, levai para longe a maldição, levai para longe a maldição. Eu sou uno com Deus. Então esse é o mantra que elimina as maldições. Ele deve ser repetido agora em recitação 11 vezes. Então você pode ouvir, se você tiver com o PDF aí na mão, você pode acompanhar a leitura também. É essa oração que a gente vai estar proferindo em louvor à grande deusa. O mantra que elimina todas as maldições. Então nós cantamos assim: Om Brim Klim Shrim Kram Krim Chandikaya Devyaya Shapanasanugraham Kuru Kuru Swaha. Então essa foi a primeira recitação. Vamos repetir 11 vezes. Om Rim Klim Shrim Kram Krim Chandika Devyaya Shapanasanugraham Kuru Kuru Swaha. Om Rim Klim Shrim Kram Krim Chandika Devyai Shapanasanugraham Kuru Kuru Swaha. Om Hrim Klim Shrim Kram Krim Chandika Devyai
Shapanasanugraham Kuru Kuru Swaha. Om Rim Klim Shrim Kram Krim Chandika Devyai Shapanasanugraham Kuru Kuru Swaha. Om Rim Klim Shrim Kram Krim Chandika Devyai Shapanasanugraham Kuru Kuru Swaha. Om Rim Klim Shrim Kram Krim Chandika Devyai Shapanasanugraham Kuru Kuru Swaha. Om Rim Klim Shrim Kram Krim Chandika Devyai Shapanasanugraham Kuru Kuru Swaha. Om Rim Klim Shrim Kram Krim Chandika Devyai Shapanasanugraham Kuru Kuru Swaha. Om Rim Klim Shrim Kram Krim Chandika Devyai Shapanasanugraham Kuru Kuru Swaha. Om Rim Klim Shrim Kram Krim Chandika Devyai Shapanasanugraham Kuru Kuru Swaha. Então esse mantra você encontra aí logo depois do final dos 13 capítulos. O 13º capítulo, quando você tiver o PDF na mão, termina com Klim Om. E aí você começa o Shapodhara Mantra, que é o mantra que elimina as maldições. Esse mantra está vinculado à história do sábio Vasista, que era um grande vedantista, realizado do conhecimento védico, realizado em todos os rituais védicos. Ele não conhecia o Darshana da grande deusa do Tantra, a deusa Kamakya, que aparece na forma da Yoni Shakti, a Yoni cósmica, que é a origem de toda a criação, de todas as formas, de todos os atributos que vem da Ioni, da grande deusa. Então ele não conhecia os mistérios tântricos de Kamakya e ele executou a adoração durante milhares de anos para conseguir compreender Kamakya, ter o darshana desse conhecimento da grande deusa, mas não foi possível. Então o sábio Vasista havia adorado na forma do sistema védico, ele não conhecia o sistema tântrico, do amor espontâneo, da espontaneidade do sahaja, do natural, do seguir o coração, a intuição, o conhecimento intuitivo. Não era um método de ritual apropriado, de limpeza, de mantras, de horário específico. Ele precisava acessar o coração para compreender o mistério da grande deusa. Então ele, sendo incapaz, movido pelo um pouco de vaidade, jogou uma maldição no mantra da deusa, né? E acrescentou uma sílaba do mantra. Então o mantra que era Trim se tornou Strim, que significa que se destina apenas a mulheres, né? Então ele, de uma certa forma, quis cometer uma maldição, mas ele revelou esse mistério, que para compreender a Shakti é necessário se identificar como Shakti. Então esse é o mistério do Tantra. Acessar o conhecimento da deusa é se tornar sua dasi, sua serva, da mesma natureza que ela, assumir uma forma espiritual feminina como a forma da Devi. Então se reconhecer como Shakti. Um tântrico materialista vai pensar que Shakti é apenas uma mulher no corpo feminino, uma alma no corpo feminino, né? Uma alma no corpo feminino, mas não. Shakti é a alma espiritual, todas nós somos potências de Deus, né? A alma individual, Diva Shakti, ela é uma potência feminina de Deus, que são as potências, as Shaktis, os poderes de Deus, são os poderes de Deus, somos os poderes de Deus, né? Cada um de nós é uma parte, né, de um poder de Deus. A gente é igual qualitativamente, mas quantitativamente diferente do divino. Ninguém deve se julgar o proprietário de tudo. Isso é proprietário de tudo, é o Ser Supremo. Apesar de que Deus está em mim, o eu sou, é o verdadeiro, é Deus. Mas ninguém deve se julgar, somos a parte e Ele é o todo. Então nós somos a pequena parte. E aí a gente deve se identificar como Shakti, potência feminina, que outorga prazer a Deus. Então o propósito da nossa existência é outorgar prazer. Então o sábio Vasista pôde compreender isso quando encontrou a encarnação de Vishnu, de Narayana, como Buda Avatara. E ali o Senhor Buda revelou para ele o conhecimento tântrico.
Ele não sabia, ele quando viu Narayana na forma de Buda, ele estava cercado de muitas Shaktis, as dançarinas, as Devadasis, e ele estava bebendo vinho, e ele não compreendia como que aquilo podia ser transcendental. E aí o Buda diz para ele, esse é o conhecimento de Kamakya. E quando ele diz essa simples frase, o conhecimento se revela no coração do sábio Vassista, e ele pôde compreender que a verdade da deusa está em toda parte, em cada átomo. Não existe nada puro ou impuro. Tudo faz parte da Devi. A consciência de estar separado de Deus é a consciência de pensar que as gopis, elas têm marido e traem seus maridos com Krishna. Isso é uma ilusão, porque Deus é o proprietário de tudo. Ninguém pode se julgar proprietário de outra pessoa, a não ser Deus. Deus é o proprietário de todos. Então, Krishna é a alma de tudo que vive. Então, não existe questão de separação. Quando você separa, você pensa que existe algo separado de Deus. Isso é puro, isso é impuro, isso é profano, isso é divino. Não. O conhecimento da deusa é que não existe nada além dela. Jaya Sri Radhe. Quando a gente compreende que não existe nada além da Mãe Divina, a gente compreende que não existe maldição alguma. Tudo é uma bênção, tudo é uma exuberância de êxtase transcendental. Tá bom? Gratidão pela participação nesse estudo do Chandi, da deusa que elimina todos os pensamentos. Oh Namaschandikai, oh Namaschandikai, oh Namaschandikai.